Brasil se endividou, teve uma dívida externa de 1 bilhão de dólares, que era enorme, porque o país é muito grande, mas todos os outros países, México, Argentina e assim por diante da América Latina, não produtores de petróleo, ficaram ultra endividados e sem capacidade de pagar a dívida. Isso ainda foi durante o regime militar. E, nessa ocasião, então, o regime militar fez uma política como a Dilma agora, ou seja, um ajuste fiscal para ver se conseguia aguentar a dívida externa e pagá-la aos poucos ou qualquer coisa assim. Como esse ajuste fiscal, o ajuste fiscal da época foi um horror. Quer dizer, perderam-se algo como 6 milhões de empregos industriais no Brasil. O desemprego foi terrível. Essa Caritas estava organizando os desempregados em cooperativas, chamados pequenos projetos comunitários. É uma política forte da igreja. Eles obtiveram recursos da Miséria Alemã, da Caritas, acho, dos Estados Unidos e de outros países. Com esse dinheiro, eles financiaram a formação de um número grande de cooperativas. Quando eu soube disso, visitei algumas, etc., eu achei o que eu queria. Isto é o caminho para o socialismo. Democrático, etc., já que as cooperativas são basicamente democráticas. É uma criação de operários. Houve aqui um movimento específico que começou com sindicalistas. Foi a história da economia solidária concreta no Brasil, foi a atuação de sindicalistas de esquerda, evidentemente, com fábricas que estavam, digamos, à beira da falência, por causa da enorme crise. E que o próprio sindicato estimulou os trabalhadores a formar uma cooperativa. E essa que é a coisa bonita, a cooperativa se forma para ficar com a fábrica e impedir que ela fosse fechada. E isso dá certo, deu certo em geral, e aí a economia solidária se difundiu. Quando a União Soviética e tudo que é socialismo real desaparece de repente, através das revoluções populares, como a queda do Muro de Berlim e tantos outros, o PT entra em crise. Como o nosso socialismo não era aquele que desapareceu, não havia motivo nenhum de que parar de falar em socialismo. E criou-se uma certa crise no PT. E o Lula, que é realmente muito bom como dirigente, resolveu falar com Antônio Cândido, acho que vocês sabem quem é, pedindo que ele organizasse seminários sobre socialismo. E eu escolhi fazer o meu seminário sobre economia socialista. Achei que era exatamente o tema que eles precisavam para discutir. E fiz o seminário, falei longamente economia solidária e socialismo real, reconstituí um pouco a história. Mas isso, quando eu fiz a minha conferência, toda a alta direção do PT estava presente. O próprio Lula, o Zé Dirceu, todos. E foi muito interessante, porque eles sabiam muito pouco sobre economia solidária. Já estava acontecendo, mas eles não tinham tomado conhecimento. E, enfim, o efeito disso foi que no primeiro congresso que houve do PT, a economia solidária foi unanimidade. E até hoje é. Eu fui convocado a uma audiência
eu dar uma audiência ao secretário do Ministério da Saúde. Havia já um movimento forte, mundial e forte no Brasil, de fechar os manicômios, que são formas cruéis de prender pela vida inteira pessoas que são sofredores psíquicos. E foi esse movimento de fechamento de manicômios que enfrentou a situação seguinte: o que nós vamos fazer com os loucos que nós agora libertamos do manicômio, mas que não têm como viver? Eles acabaram recebendo o salário mínimo do governo. E como no manicômio eles tinham que ser sustentados, eles, uma vez fora do manicômio, continuaram recebendo, até hoje recebem um salário mínimo. Mas o objetivo era formar cooperativas com eles. E o Ministério da Saúde se apaixonou por economia solidária. Nós temos hoje 660 cooperativas de loucos no Brasil. Uma das coisas que me orgulham mais. É muito interessante, porque eles não têm mais nem um pouco de, vamos dizer, vergonha e tal da sua identidade. Eles põem loucos no nome da cooperativa. A mais recente cooperativa, pelo que me contaram, tinha o nome de Loucos por Você. Uma grande lição que ficou para mim e para os meus companheiros todos foram os 21 anos de ditadura militar. Nós não queremos mexer na democracia nem por meia hora. Não dá para fazer isso. Quer dizer, renunciar à democracia significa, se vitoriosos, cair no stalinismo, numa coisa dessa. Isso nós não queremos nunca. Consequentemente, a situação está assim. Enquanto nós somos fiéis à democracia, nós não vamos liquidar o capitalismo antes que a maioria da população e do eleitorado assim deseje, quer dizer, por meios democráticos, se for o caso. A economia solidária convive com o capitalismo enquanto o capitalismo tiver o apoio da maioria da população.